sobre as características da dissertação, tá? A gente começou a introduzir o assunto, né, de texto na aula passada. A gente falou de texto de uma forma ampla, sem especificar qual é o texto especificamente que a gente está falando. Só que no caso do Enem, a gente sempre vai estar falando de uma redação dissertativa argumentativa. E hoje a gente vai entender o que é essa redação dissertativa argumentativa. Eu vou mostrar algumas características para vocês. E eu peço sempre, como já pedi na aula passada, que vocês, se tiverem dúvidas, abram o microfone, tá? Porque é mais fácil ouvir vocês do que eu ir aí no chat. A mensagem pode se perder aí no meio da presença. Então, dúvida, qualquer momento me parem, abram o microfone e falem sem problemas, tá? Então, acho que para começar a nossa conversa, a nossa discussão, é muito importante que vocês entendam o que é dissertar, porque dissertar não é uma palavra que está exatamente no nosso vocabulário, né? A gente texto, quando fala língua, a gente até sabe do que a gente está falando. Agora, dissertar não é algo muito comum da gente falar sobre. Então, eu peguei aqui uma definição de dicionário, desse dicionário Dício, que inclusive é muito bom, recomendo que vocês tenham no celular, o aplicativo, é Dício mesmo, tá? Vocês podem ir lá na Play Store ou na Apple Store, dependendo do celular de vocês, e baixar, porque é um dicionário muito bom, ele tem uma quantidade muito boa de palavras, né, para vocês buscarem. E aí lá no Dício, eles colocam a definição de dissertar como apresentar um assunto com riqueza de detalhes, de maneira sistemática, pela escrita ou oralmente. Discorrer. Dissertava sobre suas propostas. Né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que dissertar nada mais é do que você falar com detalhes sobre alguma coisa. Né? Quando a gente liga lá na Globo News e vê a Flávia Oliveira, que é uma jornalista de quem eu gosto muito, e ela é especialista em economia, ela dissertando sobre o PIB do Brasil no ano passado, ela está falando com riqueza de detalhes sobre esse dado do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, referente ao ano de 2020. Ela está apresentando para quem está vendo ali ela falar, com detalhes, aquele assunto que ela tem domínio sobre, né? Então, fazendo um salto, amarrando o que a gente viu na aula passada e o que a gente vai ver hoje, o texto dissertativo é toda a unidade linguística e semântica de comunicação, que a gente viu que é a definição de texto, que tem como objetivo apresentar um assunto com detalhes, né? Então, o texto dissertativo não é só toda a unidade linguística e semântica de comunicação. Ela é uma mais específica. É uma unidade linguística e semântica de comunicação que tem esse objetivo de apresentar um assunto com detalhes, né? Provavelmente, depois que vocês entrarem na graduação, se Deus quiser, vocês vão se deparar muito com esse tipo de estrutura na faculdade. Vocês vão dissertar muito sobre coisas, principalmente quem for para as ciências humanas, né? Que a gente falar sobre algo que a gente tem domínio, tem propriedade, que é algo que vocês vão adquirir na formação de vocês, com detalhes sobre aquela coisa, né? Quando a gente entrega o trabalho final de um mestrado, é uma dissertação, né? Que é um trabalho feito por uma pessoa especialista naquela área e é feito com detalhes, com riqueza de detalhes, com argumentação, com defesa de ponto de vista, né? A palavra dissertar vem desse domínio. E aí a gente tem que entender também que existem dois tipos diferentes de dissertação. Primeiro, existe a dissertação expositiva, que é a apresentação de ideias e não há a opinião do autor sendo expressa, que é exatamente o exemplo que eu dei da Flávia Oliveira. Quando ela vai lá, por definição, né, no Globo News falar sobre o PIB do Brasil, ela está simplesmente apresentando ideias. A gente não necessariamente está sabendo qual é o ponto de vista dela em relação ao assunto. Se ela acha ruim, que o PIB foi bom, ela está só ali apresentando como alguém que é especialista naquele assunto e está querendo mostrar para outras pessoas que assistem ao jornal que ela é convidada para falar, sobre aquele assunto. Né? Ela está querendo mostrar alguma coisa com detalhes, com dados, para aquelas pessoas que estão assistindo. Então, a dissertação expositiva é essa, que é uma dissertação mais difícil de ser pedida em vestibulares de forma geral. Né? E, por outro lado, a gente tem a dissertação argumentativa, que é justamente a redação modelo Enem, a redação modelo UERJ, redação modelo CEDERJ, tá? Que é a redação pedida pelos vestibulares. O que é essa dissertação argumentativa? É você apresentar essas ideias com riqueza de detalhes, né? Porque a dissertação é isso. Só que além dessa apresentação das ideias com riqueza de detalhes, vocês também vão fazer uma exposição de um ponto de vista, que no caso é o ponto de vista de vocês em relação àquele tema. Deu para entender a diferença? Basicamente, o primeiro você não vê a opinião do autor ali no texto. O segundo, você vê
Quando você lê, por exemplo, uma notícia no jornal, você abriu o Globo, né, impresso, acho que pouquíssima gente lê jornal impresso ainda, ou você abre lá o site do Globo e você vê a notícia do caso Lázaro. Você vai ter um monte de informação, vai ser uma dissertação, muitos detalhes sobre o caso, mas não necessariamente o autor daquele texto está se posicionando. Ele é um jornalista, mas que não está fazendo uma crônica ou nada do tipo. Ele está apenas apresentando o tema a vocês. Na dissertação argumentativa, seria esse jornalista, além de apresentar esses detalhes todos, ele também se posicionasse, se ele mostrasse, olha, eu estou indignado com isso é um absurdo, tem muita coisa por trás dessa história e tudo mais, tá? A diferença é basicamente essa, é você estar posicionado dentro do texto e você não estar posicionado. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Aham. Tá bom, então, vamos avançando. E aí, depois que a gente entende o que é o texto dissertativo argumentativo, a gente tem que entender que esses textos sempre vão ter um tema. Né? O Enem, a UERJ, o CEDERJ sempre vai pedir para vocês falarem sobre alguma coisa. Só que antes da gente falar sobre exatamente o tema, que vai ser a nossa próxima aula, eu queria que a gente pensasse um pouquinho em como analisar esses temas. Quando vocês pegam lá a prova, vocês vão ver o tema, e aí vocês têm que começar a pensar em algumas coisas de alguma forma. Que formas são essas? Primeiro, vocês têm que pensar sempre de forma objetiva. Por que eu digo isso? O contrário de objetivo é subjetivo. E subjetivo é aquilo que tem a ver com o sujeito, com cada um de nós, com as minhas opiniões, com as minhas convicções e tudo mais. Quando você pensa num tema de forma objetiva, você está pensando de uma forma científica, racional. Tudo isso que está colocado aí está relacionado de alguma forma. Ou seja, digamos, vocês vão pegar uma redação, muito improvável que isso aconteça, porque o Enem não aposta em temas polêmicos. Mas vocês podem pegar uma redação em algum outro vestibular, algum teste, algo do tipo, sobre legalização do aborto. Eu, estou dando exemplo, eu não sou, mas digamos, eu sou católica. E geralmente as pessoas que são católicas são contra a legalização do aborto pelos preceitos da própria religião. Você pode mostrar que é contra a legalização do aborto na sua redação, sem nenhum problema. Só que você nunca vai poder usar os argumentos da sua religião para validar a sua opinião. Vocês me entendem? Vocês têm que mostrar coisas concretas, dados estatísticos. Aí você pega um dado, por exemplo, de uma pessoa, de um país que legalizou o aborto e os índices de saúde, de saúde reprodutiva das mulheres caíram muito. As mulheres começaram a apresentar problemas reprodutivos por conta dos abortos realizados em massa. Isso você está defendendo seu ponto de vista de ser contra. Agora, você dizer que eu sou contra o aborto porque minha religião não acha que é bom, não pode ser considerado um argumento bom. Né? A gente, quando está fazendo uma redação de vestibular ou está apresentando um trabalho científico, a gente tem que ter objetividade, racionalidade, ciência, pensar de forma universal, não pensar só como eu penso esse assunto, como as pessoas, como a sociedade de uma forma geral pensa. E, claro, por último, acho que é uma das coisas mais importantes é ter ponderação, porque você pode muito bem falar que a culpa de um problema X que você aponta lá na sua argumentação é do governo. Mas você não pode falar que a solução, então, é cair uma bomba em Brasília ou lá no Palácio Guanabara, aqui no Rio, para exterminar todo mundo. Você tem que ter ponderação. Você tem que pensar em uma solução que seja cabível, que não viole os direitos humanos, porque o Enem não permite que você viole os direitos humanos, e que de alguma forma seja equilibrada. A ponderação é isso, é você ser uma pessoa equilibrada, é ser capaz de olhar para o problema de uma forma equilibrada, racional, né? São basicamente esses 5 preceitos, que estão todos relacionados. É isso, é olhar para o tema de uma forma científica, de uma forma objetiva, de uma forma racional, de uma forma universal. Né? Pensar que você não está ali numa conversa de bar com seus amigos. Tá? Na conversa de bar com seus amigos, você vai falar suas opiniões, você não precisa embasar nada, nem nada do tipo. Agora, quando você está fazendo uma redação de vestibular, um texto dissertativo argumentativo, seja ele de vestibular, seja ele quando vocês entrarem na faculdade, vocês precisam seguir essas 5 orientações de forma que o texto de vocês seja um texto científico, seja um texto objetivo. Tá legal? E aí, pensando nas características, que é o ponto central assim, da nossa aula de hoje, né? Alguns de vocês podem ter familiaridade já com esse tipo de modelo, já podem ter feito outros vestibulares antes, mas outros de vocês não, né? Então, algumas características assim que qualquer redação argumentativa, dissertativa argumentativa vai ter.
Para os vestibulares que a gente faz aqui, Enem, CEDERJ e UERJ, o tamanho vai ser sempre entre 25 a 30 linhas, muito difícil ser menos ou mais do que isso, tá? Então é um texto ali que vai ter cerca, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vai ter cerca de 4, no máximo 5 parágrafos, tá? Para caber nessas linhas todas. Além disso, geralmente o tempo que vocês têm para desenvolver essa redação é de 1 hora a 1 hora e meia, e aí isso depende muito de como vocês vão desenvolver o resto da prova de vocês, né? Eu falei isso com os meus orientandos hoje, mas no dia 1 do Enem, que é o dia da redação, vocês têm meia hora a mais do que no dia 2, né? Porque justamente o primeiro dia é redação e linguagens. Então essa meia hora é como se fosse para fazer a redação. Só que tudo isso depende da administração particular de tempo de vocês. Alguns até vieram falar comigo sobre isso, né? Administrem muito bem o tempo, façam a prova, assim, num dia que puderem, como um simulado mesmo, provas antigas, para vocês verem quanto tempo vocês fazem e quanto tempo vai sobrar para fazer essa redação, né? Outra coisa, o tema, né, que é super importante. O tema é sobre o que vocês vão falar. Como eu falei para vocês, muito improvável acontecer de cair um tema como esse que eu dei de exemplo, né, de legalização do aborto. Temas muito polêmicos, que mexem muito com convicções pessoais, é muito difícil de acontecer isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre interpretar o tema em si, então não vou me aprofundar muito nisso. Em quarto lugar, a linguagem, que a gente já falou também na semana passada, né? Que é sempre uma linguagem escrita, naturalmente, vocês estão fazendo uma prova toda escrita, então a redação também é escrita. E essa escrita tem que estar sempre na norma padrão, e quando a gente fala em norma padrão, a gente está falando em gramática normativa, que é aquela gramática que se estuda na escola, da oração, né, do sujeito e tudo mais. E linguagem impessoal, que a gente também falou na semana passada, né? Vocês podem e devem colocar a opinião pessoal de vocês, só que a forma, a linguagem que vocês utilizam para expressar essa opinião tem que ser impessoal sempre, tá legal? E aí, em relação ao tema, eu vou me alongar mais nisso na semana que vem, mas vou começar a falar um pouquinho, já que a gente está falando da dissertação argumentativa e o tema é muito importante. Quando vocês abordam o tema numa redação de vestibular, e aí eu vou falar sempre do Enem porque é o vestibular de referência pra gente, tem duas abordagens diferentes que podem existir, tá? Só um minutinho que eu vou aceitar uma pessoa aqui. Pronto. Tem duas formas de abordar o tema. Quer dizer, 3, né? Que é a abordagem total, que significa que você colocou tudo que está pedido na frase temática, ou seja, você garantiu ali a pontuação máxima da compreensão do tema. Tem a fuga parcial, que é você falar de uma parte do que está no tema. Por exemplo, eu coloquei aqui a frase temática do Enem de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você falasse só de cinema, e você falasse de cinema no mundo inteiro, e falasse da arte cinematográfica, né, não falasse do acesso exatamente, e nem no Brasil, você cairia na fuga parcial. E aí a fuga parcial já faz a sua nota cair assustadoramente no Enem, tá? Porque como é que você vai fazer uma boa argumentação, botar repertórios que sejam coerentes com aquele tema, se você não está compreendendo o tema e não atendeu o tema perfeitamente, né? Então é muito importante que se leia a frase temática completamente, que é o que a gente vai falar na próxima aula, para que se entenda que não é sobre cinema essa redação. É sobre democratização, que tem a ver com políticas públicas, né, de inclusão, do acesso, que tem a ver justamente com o ingresso dessas pessoas nesse lugar, do cinema no Brasil. Então a gente está falando sobre políticas públicas ou a ausência delas para a entrada ou não de pessoas no ambiente do cinema, né? Nas salas de cinema ou no cinema de uma forma compreendendo o filme, né? Nos streams e tudo mais, no Brasil. Se você não fala sobre políticas públicas, não fala sobre ingresso nos cinemas, na sociedade brasileira, já era. Muito provavelmente você fugiu em algum lugar. Se você fala só do ingresso das pessoas no cinema, nos cinemas brasileiros, você já está fugindo, porque você não falou das questões de políticas públicas, que tem a ver com democratizar. E fuga total, o tema é 0, né? Porque uma das coisas que você zera a redação do Enem é você fugir completamente do tema. E aí, nesse caso aí de 2019, o tema era esse, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você chega e fala sobre homofobia, é claro que você vai tirar 0. Não era esse o tema da redação, né? O tema tá ali para homogeneizar vocês, todo mundo ter acesso ao mesmo tema para que o julgamento sobre vocês, a correção da prova de vocês seja justa, né? Porque se eu falar
sobre homofobia, um de vocês falar sobre racismo, outra pessoa falar sobre religiosidade, como é que a banca vai conseguir julgar isso, né? Fica um problema. Então, o tema também serve para uniformizar, e quando você foge do tema, você está descumprindo esse contrato que a banca fez com você, tá? Então, fuga ao tema total, sempre 0. Fuga parcial, um bom desconto, a nota vai cair bem. E abordagem total do tema, ótimo, você cumpriu ali o requisito, vai ganhar a nota máxima. E aí, em relação aos critérios de correção, né, de avaliação dos textos de vocês, que é uma coisa que preocupa muito vocês, e a gente também vai falar mais pra frente aí no nosso curso. Existem alguns critérios que justamente vêm nesse sentido do que eu falei. Para avaliar todo mundo de uma forma justa, correta, a gente precisa criar critérios, né? Porque eu não posso corrigir o texto da Maísa de um jeito e do Rafael de outro. Eu não posso fazer isso. Eu não estou sendo coerente, eu não estou sendo justa com vocês se eu corrigir os textos de vocês de forma diferente. Então, a banca cria, toda banca de vestibular cria seus critérios próprios. O Enem deixa bem claro quais são os critérios. Vocês têm manuais dos alunos, né, que vocês pegam as redações nota 1000 e tudo mais. A UERJ não deixa tão claro, é meio nebuloso. A gente pega assim, as informações com colegas que são professores. O CEDED também, mais ou menos. Mas esses critérios existem e é importante que vocês entendam mais ou menos como eles funcionam. Então, eu vou listar alguns deles. Como eu acabei de falar, adequação ao tema, importante demais, porque não tem como você escrever um bom texto se você não entendeu sobre o que você vai escrever, né? Adequação ao tipo de textual, dissertativo, argumentativo, então é cumprir todos aqueles requisitos ali que eu coloquei anteriormente, né? Falar sobre o tema, colocar naquelas 30 linhas, defender um ponto de vista, tudo isso está sendo avaliado também. Depois, coerência, que é o sentido geral do texto, né? Não adianta você defender A no primeiro parágrafo de desenvolvimento e defender B, se B é totalmente contraditório em relação a A. Então, seus argumentos eles têm que seguir uma linha lógica, né? Vocês precisam entender que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Precisa seguir esse raciocínio lógico. Se você ferir esse raciocínio lógico, você vai ser descontado também. Além disso, coesão, que tem a ver com a conexão entre as partes do texto, que a gente já viu na aula passada, né? Que são aquelas marquinhas de operadores argumentativos, de pequenas partículas ali que você consegue colocar para conseguir conectar o que veio antes ao que vai vir depois. Então, quando você começa o parágrafo 1 de desenvolvimento, digamos, você colocou a tese lá no final da sua introdução. Começando o parágrafo seguinte, você tem que fazer de alguma forma referência à tese que você colocou antes, porque o texto é todo encadeado, as partes estão conectadas umas às outras. Aí você pode colocar, nesse sentido, é importante ressaltar que, diante do exposto, vale ressaltar que, né, que são formas de conectar o que já veio antes com o que vai vir depois, né? Depois disso, a apresentação correta da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é o que eu falei, da questão da correção gramatical, né, de você escrever de acordo com a norma padrão, usar vírgulas, saber concordância, regência, tudo isso está sendo avaliado também, é a C1, né, a competência 1 do Enem. E no caso do Enem especificamente, a gente tem, além desses critérios todos que são comuns a todos os vestibulares, a gente tem um critério específico que é a proposta de intervenção. Né? Nessa proposta de intervenção, vocês têm que solucionar as questões, os problemas que foram levantados ao longo da argumentação. Então, a proposta sempre tem que estar conectada ao seu argumento. Se no seu argumento 1 você fala que existe negligência do Estado, na proposta de intervenção você tem que dar uma proposta que, de alguma forma, o Estado seja o agente responsável por resolver aquele problema. Tá legal? É assim que se verifica também coerência do texto, né? Ver se você falou que o Estado é responsável, aí lá na conclusão, na hora de fazer a proposta, você vai colocar que é a mídia que tem que resolver, fica incoerente, não faz sentido, né? Então é importante ter sempre essa noção de que a proposta está sempre alinhada com a sua argumentação que foi apresentada anteriormente. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Professora, Oi. você falou aí que se a gente falar sobre o Estado, a gente tem que, no caso, dar uma solução para o Estado fazer isso? Não, o Estado tem que ser o responsável por resolver aquele problema. Digamos que a gente está falando sobre os desafios da saúde pública no Brasil, na sociedade brasileira. E aí você coloca lá no seu primeiro argumento
que o Estado é negligente, e aí você pode citar o contratualismo, né, que é aquela teoria de que o Estado e a população travam um acordo, e aí as pessoas abrem mão de liberdades individuais para que o Estado consiga garantir esse bem-estar social a elas. E aí você diz, o governo é negligente com a saúde por tal e tal motivos, não sei o que lá. Quando você for para a proposta, lá no final, você vai ter que colocar aqui o governo federal, estadual, municipal, enfim, Ministério da Saúde, o agente que você quiser, tem que, digamos, direcionar mais verbas para os hospitais públicos do Brasil, por meio de não sei o que lá. Se outro problema, digamos, teve um tema aí do Enem, que eu acho que foi até o Enem que eu fiz para entrar na faculdade, que foi de publicidade infantil, né? Que é usar esse poder de sedução da publicidade para crianças se sentirem atraídas e precisando daqueles produtos que elas nem precisam, na verdade. Eu coloquei lá na minha argumentação que isso era muito por conta da mídia, né? Que a mídia, nos canais infantis, bombardeia as crianças com esses comerciais de bonecas, de carrinhos, de não sei o quê, e as crianças ficam alimentando esses desejos que elas nem precisam ter, né, de coisas supérfluas, digamos assim, coisas que não são tão necessárias assim. Aí, quando eu fui para a proposta, eu coloquei que uma das coisas que precisava ser solucionada é justamente essa questão da mídia ter um excesso de tempo de tela nos canais infantis. Então, tinha que ter algum tipo de regulamentação junto com os governos, com o governo federal, que diminuísse o tempo de tela das propagandas para que essas crianças não fiquem tão submetidas a esses problemas de persuasão, né, que a publicidade acaba causando. Então é isso. O que você apontar como responsável, quem você apontar como responsável, tem que ser a pessoa que vai ser responsabilizada na sua proposta de intervenção. Deu para entender? Sim, aí a gente tem que já vir com a... identificar lá que o Estado, né, um exemplo, e já tem que já vir com a proposta Isso. na nossa cabeça. Isso. Quando vocês forem fazer o planejamento de texto, que vai ser uma aula que a gente vai ter também, vocês vão perceber que quando a gente planeja tudo já. A gente planeja a introdução, a argumentação e a conclusão. E aí, quando vocês planejam a argumentação, planejar a conclusão é um passo. Por quê? Problema 1. Estado é negligente. Solução 1. O Estado tem que se responsabilizar sobre isso. Problema 2. A mídia faz mais do que deveria. Solução do problema 2. A mídia tem que ser regulamentada, digamos assim. Tá? As coisas estão sempre conectadas umas às outras. O meu problema é quando chega ali na coesão, que a gente tem que sempre ligar um parágrafo para outro. Sim, Eu sim. acho que eu tirei uma nota bem baixa nas 2 vezes que eu fiz por conta disso. Uhum. Principalmente da redação. A gente também vai falar sobre isso. Eu vou ver se der tempo, porque o nosso cronograma está todo apertadinho. Queria dar uma aula só sobre coesão, sobre operadores argumentativos para vocês, porque eu sinto mesmo que é uma parte que os alunos têm muita dificuldade. É verdade. Mas a gente vai resolver isso. Fiquem calmos, a gente está só Tá. começando. E aí, para a gente começar a ver na prática como é que Professora, funciona... só um minutinho. Aproveitar o tempo, né, já que você deixou aberta a questão. Eu só queria saber se esses slides vão estar disponíveis como material no Classroom. Vão sim. Eu só não vou colocar agora, assim que acabar a nossa aula, porque eu ainda vou dar aula para a turma 1. E eu não gosto de disponibilizar, sabe, antes deles terem a aula, para todo mundo ter tido a aula já e ter acesso ao material. Mas eu vou colocar tanto no WhatsApp quanto no Classroom, tá? Ok, obrigado. Nada. E aí, para entender na prática isso que eu estou querendo dizer, dessa estrutura, dessas características que a dissertação argumentativa tem, eu trouxe para vocês um exemplo de um texto inteiro. Tá? Esse texto eu retirei daquele manual de redação que eu falei para vocês e vou colocar também no nosso Classroom. Nesse manual eles têm lá todas as competências, tá? Destacadas, bem explicadinhas o que cada uma delas cobra de vocês. E no final tem as redações nota 1000, né? Que são as redações que geralmente são muito raras, dos alunos que conseguiram alcançar as notas máximas. Eu gosto de usar elas como exemplo porque todo mundo aqui sonha em tirar 1000, né? Ou chegar ao máximo possível perto desse 1000. Então, quando a gente tem uma referência aqui, vocês começam, inclusive, a perceber que não é tão difícil assim tirar 1000, né? Que é uma questão de treino, de você ter alguns repertórios, ter algumas malícias. Então, eu vou começar olhando essa redação, obviamente, para a introdução. Eu vou mostrar para vocês parte a parte, né? Que a gente também, eu esqueci de falar com vocês, mas a dissertação argumentativa tem 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão.
Então, a introdução é o primeiro parágrafo do texto. Geralmente é um parágrafo só, né? E esse parágrafo tem de 5 a 6 linhas para a gente conseguir se enquadrar dentro daquelas 30 linhas, 25, né? Que os vestibulares pedem. E não se preocupem que isso tudo vai ser aprofundado. Hoje é uma aula de pincelar mesmo, é uma aula de generalizar tudo. Nessa introdução, é importante que existam duas partes. Primeiro, a contextualização. Segundo, a tese. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, essa redação que eu tirei aqui do manual é do Enem de 2017, que foi o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, que foi um tema que eu achei um dos mais difíceis desses últimos anos. Não sei se algum de vocês fez esse ano, de 2017? Não? Eu estava 2 anos já na UFRJ, mas já estava muito integrada nesse universo do vestibular, né? Naturalmente, pela formação de Eu professores. Se eu não fiz. me engano, eu cheguei a fazer. Fizeram? Eu fiz esse ano. E vocês? Foi a primeira vez que eu fiz. E você achou tranquilo esse tema? Ah, eu acho que eu coloquei de uma forma bem pessoal. Uhum. Não, E mas eu acho que foi isso que me prejudicou. A sua opinião, como a gente está falando aqui, nunca vai ser o problema. É sempre a forma como você coloca e os embasamentos que você Então. coloca, né, para o seu texto. É ótimo que você tenha opinião, é só a gente aprender a como expressar a sua opinião de uma forma bem, assim, formal, digamos assim, bem adequada ao gênero aí da redação do Enem. Eu achei um tema difícil. Esse ano, Oi, Posso falar? Pode falar. nesse ano, no caso, foi o ano que, se eu não me engano, teve o Rock in Rio, que a banda do Johnny Depp, Hollywood Vampire, se eu não me engano, eles vieram aqui no Brasil e eles zeraram a fila de cadastro que tinha, né? De aparelho auditivo aqui, eu acho que no Rio de Janeiro mesmo. Aí eu citei esse exemplo na minha redação e eu tirei, eu acho que foi 900 ou 800 e alguma coisa, Foi bem. porque eu usei esse exemplo e contestei, né, que o governo deveria seguir o exemplo de uma banda que veio lá de fora e fez uma ação pelo Brasil, sabe? Sim. Aí foi uma das minhas melhores notas. Acho que esse tema foi um dos meus melhores também. Ah, que bom. Nossa, que legal isso. Eu não sabia, não. Bem interessante. Mas é legal Eu também quando... coloquei isso, foi esse ano mesmo. É legal esses repertórios que vocês trazem, porque eles dizem muito de vocês também. Cada um tem uma referência. Vocês vão ver que esse menino aí, que a gente vai ler a redação, ele tem, muito provavelmente, ele teve uma boa formação, assim, a nível básico, né, de história e tudo mais, porque ele faz muitas referências históricas. E aí, vamos olhar aqui para o parágrafo, ele começa justamente fazendo uma referência histórica. Ele diz assim: na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grande dificuldade para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Aí ele colocou um argumento parecido, né, o mesmo, basicamente, que vocês apontaram da questão do Estado. O Estado é responsável por quase tudo, né, gente? Ainda mais a gente que vive num país que tem bastante assistência social, assistência pública, né? Quando o Estado não cumpre esse papel, a gente sente logo. E é um país pobre que, infelizmente, precisa muito, né, dessa assistência. Então, aí a gente observa que ele colocou primeiro, ele faz essa referência histórica à Esparta, né, como uma forma de contextualizar. O que é contextualizar? É ambientar o leitor do seu texto ao tema. Quando você vê ele falando ali sobre Esparta, crianças com deficiência, você já começa a perceber que o tema da redação tem a ver com deficiência, né? Você ainda não sabe qual, porque ele ainda não especificou. Daí ele continua o texto, e aí quando ele fala... porém, há grande dificuldade para garantir aos deficientes, em especial os surdos. Aí, ele já mencionou qual é especificamente a deficiência. Ele está fazendo menção lá à frase temática quando existe a questão dos surdos, especificamente, né? E aí depois ele fala o acesso à educação, mais uma vez, porque a gente não está falando de inclusão de uma forma geral, não está falando de inclusão na sociedade como um todo. A gente está falando sobre inclusão na educação especificamente, né? E aí ele continua.
ele coloca, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, eu coloquei esse 1 e esse 2 aí, por quê? Porque a gente já consegue inferir quais são os dois argumentos dele, né? Muito provavelmente, eu espero, lendo essa redação, lendo esse parágrafo, que no argumento 1 ele vai falar sobre o preconceito que a sociedade ainda tem com pessoas surdas, né? E no argumento 2, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai falar sobre a falta de atenção do Estado a essa questão. Aí, vamos continuar lendo essa redação. Será que isso vai se cumprir? Trouxe aqui o primeiro parágrafo de desenvolvimento do texto dele. E aí o desenvolvimento é a parte do texto que a gente fala que geralmente tem de 2 a 3 parágrafos estourando, 3 assim estourando, porque se você coloca muitos parágrafos de desenvolvimento, você não consegue aprofundar nada. Então, o 2 eu acho que é a medida certa, porque aí dá espaço para você conseguir desenvolver tudo que você precisa, e 2 argumentos já acho que já é suficiente para provar o seu ponto de vista, tá? E aí, então, também mesma coisa, 5 a 6 linhas, né, para a gente conseguir se enquadrar ali naquelas 30 linhas do texto. E a estrutura do parágrafo de argumentação, de desenvolvimento, é basicamente o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É essa frasezinha curtinha que vai conter o seu argumento, o seu parágrafo inteiro vai girar em torno dessa ideia, e depois a fundamentação. Ou você pode fazer o contrário, você fundamenta primeiro e bota o tópico frasal depois. O que eu recomendo? O contrário. Sempre coloquem tópico frasal primeiro, fundamentação depois. Porque é muito mais fácil, quem está lendo o seu texto, entender sobre o que você está falando depois de você já ter falado. Quando você já apresentou a espinha dorsal do seu parágrafo, ponto mais importante do seu parágrafo, ponto. Tópico frasal, argumento, show. Depois fica mais fácil de você fundamentar. E a fundamentação é justamente você sustentar o seu ponto de vista, né? Sustentar que esse argumento é um bom argumento. Ele colocou assim: inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e posteriormente exercer uma profissão. Excelente argumento e muito bem apresentado. Percebam que ele usou uma frasezinha curtinha, né, de 2 linhas ali para mostrar todo o ponto de vista dele. E está muito claro, né? A gente está vendo que ele está, segundo ele, esse preconceito existe, essas dificuldades existem no acesso à educação de pessoas surdas por conta do preconceito, né? E essas pessoas têm esse preconceito porque elas não acham que essas pessoas surdas podem estudar e depois exercer uma profissão. Só que não basta dizer isso. Você tem que dizer e mostrar a pertinência, a validade do que você está dizendo. E aí entra a fundamentação. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem de seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então, mais uma vez, ele retomou, isso é uma estratégia de coesão. Quando você retoma uma ideia que já veio antes, você está fazendo um tipo específico de coesão que eu vou falar depois, tá? É importante dar essa circularidade ao texto. Você falou algo lá, você falou de Esparta lá na introdução, aquela referência não ficou perdida. Ele voltou no final do parágrafo para concluir, retomou essa ideia. E aí, na fundamentação, vocês percebem que ele usa um repertório, ele fala da banalidade do mal, que é um conceito da Hannah Arendt, tá? E ele explica. Isso é muito importante quando vocês forem usar conceitos, ideias, coisas assim de áreas do conhecimento que não especificamente pertencem ao campo da redação, sempre expliquem, porque qual é a garantia que você tem de que o corretor sabe do que você está falando, né? Então ele apresentou o conceito, disse de quem é esse conceito, que também é muito importante, deem referência às pessoas que fizeram aquela ideia, que produziram aquela ideia, depois ele explicou. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Excelente! Já trouxe um repertório, que ao mesmo tempo é repertório e é uma fundamentação, porque está ali comprovando a validade do ponto de vista dele. E aí depois ele continua, porque apresentar o repertório em si não é o suficiente. Você tem que mostrar por que aquele repertório é fundamental para a sua argumentação. Ele diz, um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir o seu aprendizado.
Então ele conectou o repertório em si, o conceito da banalidade do mal, que é um conceito que, num outro universo, nada tem a ver com a questão discutida, mas ele está mostrando a aplicação desse conceito. Como esse conceito funciona quando a gente está pensando sobre as dificuldades que as pessoas surdas enfrentam no contexto escolar no Brasil. Tá legal? Ficou claro? Eu acho esse parágrafo, assim, excepcional, muito bem escrito, muito enxuto. Ele conseguiu aprofundar bem tudo, fundamentou muito bem. Não trouxe nada de tão mirabolante assim, para vocês verem, uma redação nota 1000. Claro que tem as questões de repertório, que vocês podem ter mais insegurança, mas o meu ponto todo mundo pode chegar a fazer um texto desse, sabe? É treino, é a gente treinar, a gente conhecer a estrutura, a gente dominar. Tá legal? Segundo parágrafo de desenvolvimento. Ele continua, lembra-se que a gente viu aqui, o primeiro argumento é o preconceito, ele já falou no argumento 1, né? Desenvolvimento 1. E o segundo é a falta de atenção do Estado à questão. Será que isso se concretiza? Vamos ver. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Então, de fato... Travou pra mim, travou pra mais alguém? Travou, gente? Sim, travou pra mim também. Travou. Agora voltou? Pra mim também. Vocês estão me ouvindo Voltou. normal? Tá. Eu vi, você tava parando mais ou menos a partir da parte de direitos iguais na educação dos surdos. Tá, então lá no início, né? Então, vou retomar. Basicamente, o que ele faz? Nessa parte em preto, como eu falei para vocês, tópico frasal, né? Que é a parte em que a gente fala sobre o argumento. Aqui ele fez o tópico frasal mais longo, mas de toda forma ele apresentou o argumento dele, que é justamente essa negligência do governo em relação às instituições de ensino, né? O governo não cobra, não cumpre o seu papel enquanto uma instituição que precisa estar ali controlando, digamos assim, essas instituições. E ele fala de uma coisa muito interessante, que para o contexto de surdos, educação de surdos especificamente, eu acho que é um argumento quase que fundamental vocês citarem isso, que é a questão da Libras. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Libras é a língua brasileira de sinais, que é a língua que as pessoas surdas usam, né? As pessoas surdas não são falantes de primeira língua de português. Português é a segunda língua deles, como ele falou aqui, né? Então ele está dizendo que o governo precisa cobrar as instituições de ensino para que elas implementem nas suas aulas, né, as adaptações, e uma dessas adaptações é a pessoa ter um intérprete de Libras, né, ali na aula para poder traduzir o que o professor está dizendo. Então, aqui a gente não tem nenhum aluno surdo, mas se a gente tivesse um aluno surdo, eu teria aqui um tradutor de Libras traduzindo a minha aula do português para Libras, tá? E aí ele continua essa argumentação se apoiando mais uma vez em um repertório. E aí ele fala do Habermas, né? O Habermas é um sociólogo, é um pensador importante também. E ele cita o pensamento do Habermas, que diz: incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. Então ele está usando essa frase do Habermas para mostrar que não basta só que essas crianças, esses adolescentes estejam na escola. É preciso pensar como eles estão nessas escolas, né? Se não houver Libras, se não houver intérprete de Libras, essas crianças não vão conseguir concluir a escola, né? Porque imagina, é como a gente entrar, muito mal comparando, numa sala em que todo mundo está falando alemão. Uma pessoa entra numa sala nossa aqui, falando português, falante de Libras, vai parecer que está todo mundo falando alemão pra gente, sabe? Acho que aqui ninguém sabe alemão. Pode ser até que alguém saiba. Mas a gente entrando numa sala que está todo mundo falando uma língua que a gente não conhece, vai se sentir perdido, vai se sentir desmotivado, né, por não entender o que está sendo dito. E aí ele está apontando justamente isso, que o Estado precisa se posicionar, precisa garantir que existam intérpretes de Libras nas escolas, para que essas crianças e esses adolescentes consigam concluir, né, a escola, consigam ir para as universidades, consigam concluir a universidade, consigam participar dos processos formativos como um todo. Também acho exemplar, sensacional esse parágrafo. E aí, para concluir,
ele faz um parágrafo de conclusão, naturalmente, que também é um parágrafo só. A conclusão tem que estar toda contida em um parágrafo só. E esse parágrafo também vai ter de 5 a 6 linhas. E vai ser basicamente você retomar e confirmar a tese. A tese é aquela frase lá em cima, essa aqui, ó, que ele fala do ponto de vista que ele está defendendo. Para ele não existe inclusão, não existe essa questão da formação educacional dos surdos do Brasil é deficiente, é um problema, né? E ele está se posicionando aqui, e é isso que é a tese. Na tese você se posiciona em relação ao tema. E aí lá na conclusão, para retomar, você precisa trazer de volta essas ideias, e além de trazer de volta essas ideias, você precisa trazer as propostas de intervenção. Então ele diz assim, alguém quer falar? Não? Porque alguém acho que abriu o microfone. Ele diz assim, Destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, agente, em parceria com as instituições de ensino, continua sendo agente, promova cursos de Libras para os professores, a ação, por meio de oficinas de especialização à noite, o meio da ação, horário livre para a maioria dos professores, ele está detalhando, né, algo sobre a ação, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Então ele colocou as 5 características principais de uma proposta completa: agente, ação, meio da ação, detalhamento e efeito da ação. Né? O agente é o Ministério da Educação, a ação, os cursos de Libras para os professores, meio da ação, que é como vai ser realizada, vão ser oficinas de especialização à noite. Ele está detalhando por que à noite, porque é o horário livre para a maioria dos professores, né, os profissionais da escola, e qual o objetivo dessa ação? Garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos. Perfeito, né? Ele está respondendo justamente essa questão da negligência do Estado, que é o argumento 2. E aí ele continua. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, ele colocou ali, primeiro a solução para o segundo argumento, quando ele fala do Estado, mas você percebe que ele colocou o Estado nos dois casos, né? Porque o Ministério da Educação é um órgão que pertence ao Estado, ao governo federal, né? Só que ele colocou primeiro o Estado resolvendo o problema da falta de pessoas falantes de Libras nas escolas, depois o Estado resolvendo a questão do preconceito. Então o agente é o Estado, a ação é divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes, o meio da ação, postagem nas redes sociais, e o efeito dessa ação, o objetivo dessa ação é que a discriminação seja diminuída, seja reduzida em relação às pessoas com esse tipo de deficiência. Na segunda proposta, ele não colocou 5 elementos, ele botou 4 só. Faltou um detalhamento para essa proposta, né? Algum detalhe que ele queira adicionar. No caso, como a primeira proposta está completa, tem os 5 elementos, ele ganhou a nota máxima mesmo assim, tá? A gente avalia só a proposta que está mais completa. No caso, se ele tivesse colocado 4 e 3, a gente avaliaria a proposta que tem 4 e ele tiraria, ao invés de 200, 160. Porque cada item da proposta são 5, cada um deles vale 40. Tá legal? Dúvidas, perguntas, questões. Essa é a hora. Eu não tenho nenhuma dúvida diante da como montar um texto. Acho que o meu maior problema mesmo é a parte de ter informações, dados, essas coisas assim, para ter conteúdo na redação, né? Sim, entendi. Isso aí a gente vai falar também mais daqui pra frente. É porque essa aula realmente é uma aula muito introdutória, assim, para vocês entenderem como é esse texto, para quem não tem muito contato, né? Porque agora a gente vai para a segunda parte da aula e eu vou ser mais breve possível porque a gente só tem 4 minutos, que é a proposta de redação, número 1, para nossa turma. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tô vendo aqui que tá. Sim. Sim. A proposta de redação, eu não vou falar longamente sobre ela por conta do tempo, mas o que acontece? Eu montei uma proposta exatamente nos moldes do Enem.
vocês têm aqui um primeiro texto, tá? E eu coloquei aqui o link, caso vocês queiram ler o texto inteiro. Um segundo texto, percebam que tem bastante dados estatísticos, né? Novamente o link para quem quiser ler o texto inteiro. Um terceiro texto, esses dois textos aqui são notícias, tá? O 1 e o 2, de jornais. O terceiro texto é uma música do Emicida, que é um rapper lá de São Paulo. Eu não sei se algum de vocês conhece e gosta do Emicida. A letra inteira também tá aqui o link. Eu coloquei só um fragmento, porque é o fragmento que me interessa para discutir o tema. E o quarto texto é uma imagem, só que é uma imagem cheia de textos escritos. E a gente já viu que imagens também são textos, né? Que imagens mostram muita coisa pra gente. Quando vocês lerem com calma, vocês vão conseguir extrair informações legais daqui, dados, coisas que podem ajudar vocês a construir a redação de vocês. Mas, fundamentalmente, qual é o tema da redação? A frase temática é essa aqui, ó. A persistência do racismo na sociedade brasileira contemporânea. Então, vocês precisam falar não só do racismo como um fenômeno que afeta a sociedade brasileira atual, mas como esse racismo persiste. Quando eu falo em persistência, uma dica. Eu estou falando de algo histórico. Eu estou falando de algo que vem acontecendo há muito tempo. E aí, quando eu dei essa proposta de redação ano passado, eu falei assim para os meus alunos. Gente, sabe um ponto que é legal a gente começar a pensar esse tema? Vamos lá na carta da abolição da escravidão para ver como é que se processou esse processo todo de vamos libertar as pessoas negras, mas como é que foi? Será que teve garantias de direitos para essas pessoas? Será que teve garantias de posses de terra, de estudos e tudo mais? Será que isso não afeta o mundo que a gente vive hoje, a sociedade que a gente vive hoje em dia? Então, persistência tem a ver com isso, tem a ver com algo que vem acontecendo há muito tempo, continua sendo um problema e não tem horizontes de melhora, tá? Então, além de falar do racismo em si, vocês precisam falar dessa persistência, dessa questão histórica que assola a sociedade brasileira. E, evidentemente, vocês vão falar do contexto do Brasil, tá? Porque é o contexto que a gente vive, é o contexto que as provas de vestibular sempre fazem referências. Aí, depois disso aqui, da frase temática, vocês têm algumas recomendações, né? Para evitar o zero, sigam essas recomendações aqui, né? Tem que ter mais de 7 linhas, fugir ao tema, apresentar uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos e apresentar um texto totalmente desconectado do tema, né? Que também não deixa de ser fugir ao tema de alguma forma. Vou colocar no nosso grupo e no Classroom, também depois da aula da turma 1, e qualquer dúvida que vocês tiverem, não é sobre exatamente a estrutura do texto, é sobre algo do tema que eu não estou conseguindo entender, é algo que eu preciso argumentar, mas eu não estou conseguindo organizar. Podem vir falar comigo. Essa primeira redação não tem um caráter assim para mim, eles escrevem muito mal, nada do tipo. Eu preciso, ou muito bem, eu preciso entender onde vocês estão só, sabe, nesse processo todo. Vocês têm hábito de escrever? Vocês conseguem desenvolver um bom texto dissertativo argumentativo? É isso que eu quero ver de vocês nessa primeira redação. Não se preocupem com nota, não se preocupem nos comentários, nada do tipo. Eu quero só sentir como é que a turma tá nesse modelo específico de redação. Tá legal? Ok, mas na correção vai ter nota e comentários, né? Tá. Vai sim. É só para vocês não acharem que esses comentários e essa nota são a nota que vocês vão tirar no Enem, sabe? É um treino, um teste que a gente está começando. Vocês estão só na segunda aula. Tenho certeza que a nota de vocês, as notas, vão subir muito de acordo com o passar do curso, né? Porque aí, quando a gente começar a escrever, estudar introdução, vocês vão perceber que as introduções de vocês depois dessa aula vão ficar muito melhores do que antes, né? E é importante vocês guardarem essa nota, assim, como um ponto de início. Eu comecei aqui nessa corrida em relação ao Enem, em busca do meu sonho do vestibular, em busca do meu sonho da universidade. E aí, quando chegarem lá em novembro, vocês vão falar, caraca, tá vendo? Eu comecei tirando 600 e agora eu tô tirando 960. Olha o caminho que eu percorri. Eu gosto de fazer essa primeira redação e que vocês guardem a minha correção por isso, pra gente perceber o quanto vocês vão conseguir evoluir ao longo do curso, tá? Alguém mais quer perguntar? Não? Eu ouvi o microfone aberto aí.
Ah, gente, alguém me perguntou aqui no chat, que eu realmente não consigo olhar o chat. Os 5 elementos da proposta, Axel, que você me pergunta, é isso? Agente, vou até escrever aqui, agente, ação, detalhamento. Esse detalhamento pode ser ou não da ação, tá? Pode ser de outra coisa. Como ele fez ali naquela proposta que a gente viu, ele fez detalhamento do meio da ação, né? Detalhamento, efeito e meio da ação. São esses 5, tá? A gente também vai falar sobre isso quando for falar sobre conclusão. Não se preocupe. Tá bom, gente? Por hoje era isso, basicamente, que eu queria falar com vocês. Dúvidas, qualquer tipo de dúvida, qualquer questão